Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. O nome dela é Luciana Vasconcelos. Temos prêmios para o programa de hoje. Bom dia. Bom dia, JR. Temos sim. O ouvinte que ligar para o 24610093 vai concorrer ao CD Aceite Teu Chamado, de Bruna Carla, e ao DVD Clipes MK Music 6. No Facebook da 93 FM. E pelo Facebook o CD Raridade, de Anderson Freire. Benção puríssima, muito obrigado, Luciana, que já está a postos para atender você, ligando 2461-0093, 2461-0093. Você liga e fala com a gente aqui agora no nosso Facebook. Temos aqui a foto da nossa equipe, tem aqui a Viviane, a Marcela Bastos, a Soraya e eu também estou aqui nessa foto. Sob esse post aqui, você pode trazer os seus comentários e as suas opiniões sobre o nosso Debate 93 de hoje. Vai ser bom demais ter a sua participação e a sua companhia com a gente neste programa. Sempre bom demais ter você aqui. Olha o William cantando a música nova. Tô esperando meu amor, tenho orado com fervor, aguardando no Senhor, ainda que subir clamor. Sei que a hora vai chegar e terei alguém pra amar, pra fazer bem feliz. É tudo que eu sempre quis. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte falando, JR, mesmo estando desviada, sei da importância do dízimo na nossa vida, mas mesmo sabendo disso, eu confesso que eu não entrego, não. A minha consciência pesa, não por mim, mas pelo meu marido. Ele é um homem fiel e realmente temente a Deus e tenho medo de estar atrapalhando a vida dele. Quando um dos cônjuges não entrega o dízimo, isso atrapalha o crescimento profissional do outro. No casamento, o dízimo é do casal ou individual? E quando apenas um dos cônjuges é cristão, hein?
Como agir? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Orvalino Alves, da Igreja Batista de Itaipu, na nossa queridíssima Belfor Roxo. O povo bom é o povo de Belfor Roxo, hein, Pastor Orvalino? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. É um prazer retornar essa rádio abençoada, nesse feriado abençoado. O senhor leva um abraço pro povo da sua igreja, especialmente para aquela irmã que faz aquele escondidinho, que eu já nem lembro mais como é. Entendeu? Tu deu uma dessa assim, você lembra? Você lembra, Marcelo? Luciana, lembra como é que é? O escondidinho? Nós estamos completamente esquecidos sobre o negócio do escondidinho, entendeu? Então, né? Isso quer dizer... Entendeu? A irmã está aguardando esse retorno. Eu tenho que retornar lá? O negócio é caro, que é isso, hein? O senhor destacou a frase, mesmo sabendo disso, a nossa ouvinte confessa que ela não entrega. Por que o senhor destacou logo essa frase, hein, pastor Valino? Eu destaquei essa frase porque, na verdade, a questão de dízimo, e graças a Deus eu sou dizimista desde a minha conversão, não tenho dificuldade nesse sentido, porque muitas pessoas pensam que dízimo é dar. E eu já penso que dízimo é devolução, não pertence a mim, é de Deus. E quando as pessoas que ganham o seu salário acham que 100% é dela, ela já começa a ter essa dificuldade. Por isso eu sempre prego na igreja, se eu ganho R$1.000, na verdade... eu ganho só 900, porque 100 não pertence a mim. Eu devolvo ao Senhor. A dificuldade é que quando nós estamos trabalhando o orçamento com aquilo que nós ganhamos, nós passamos a ter essa dificuldade, ainda que tenhamos a consciência de que dízimo é bíblico, de que dízimo a igreja necessita para continuar realizando a obra do Senhor. Que pensa sobre esse assunto a menina da mesa de hoje, Edeni? Bom dia, bom dia. JR. Bom dia aos debatedores e bom dia à nossa audiência mais do que qualificada, audiência 93. Eu penso exatamente como o pastor Orvalino. Orvalino, não tenho dificuldade também de falar sobre o assunto por ser dizimista. Fui dizimista numa época em que fazia um estágio vou me entregar aqui a idade. Como uma vez eu falei que no Banerj eu recebi apenas uma ajuda de custo, era uma bolsa para estudante. Banerj é aquele banco que antigo. Não existe há 35 anos. Vai ser... Ai, por que eu falo? Você que trouxe, ué. Você que falou, vai, continua. Sem problema nenhum, problema nenhum. E eu sempre, como eu sempre tive a consciência, é importante nós termos o entendimento. Quando a gente entende a palavra, as coisas elas não se tornam difíceis, elas não se tornam complicadas, como falou aqui o pastor Orvalino, mesmo quando você tem um orçamento pequeno, tá apertado. Mas quando você entende. E a partir do momento que você entende e obedece, porque tem quem entenda e também não obedeça, aí a situação fica complicada. Eu vejo aqui na nossa ouvinte que mandou o e-mail esse incômodo. E no decorrer do debate nós vamos estar falando mais algumas coisas, pontuando alguns assuntos, mas eu sinto que ela tá quase lá para voltar para o caminho que, para mim, vou até sair fora aqui um pouquinho do tema, voltar não só a entregar o dízimo, mas como voltar para o Senhor, que é o que mais me preocupa aqui nesse tema. Não foi nem tanto dízimo. Pastor Manuel de Matos, da Igreja O Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, na nossa queridíssima Duque de Caxias, conhecida popularmente como Dallas. Você sabe disso, o povo chama de Dallas. Você mora em Dallas? Caxias, a boa e poderosa Caxias. Nossa Caxias. E aí, pastor, o que pensa o senhor? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia JR, bom dia aos debatedores. Eu tô de pleno acordo com os pastores, o pastor Edeni que acabou de falar, até porque eu sou dizimista desde que aceitei a Jesus. E eu costumo dizer na minha igreja que eu não comecei a dizimar porque um pastor disse que eu tinha que dizimar. Eu passei a dizimar porque eu li na Bíblia que o dízimo era do Senhor. Então, quando nós queremos obedecer a Bíblia de um modo geral, isso não é difícil para o obediente. Agora, pastor, o senhor está dizendo que eu não sou obediente, no caso da moça, não. Duas coisas importantes nós temos que observar nesse e-mail dela. Primeiro, que ela diz que está desviada e ela está preocupada mais com o marido do que com ela. Isso é muito estranho, porque na verdade ela deveria estar preocupada com ela, né? Porque vai atrapalhar a vida dela pessoal. Agora, por que não entregar o dízimo? Se
tudo na verdade vem do Senhor. Nada é nosso. O fôlego de vida que nós temos não é nosso. A renda que nós temos não é nossa. Eu costumo dizer que o nosso dízimo é do tamanho da nossa renda, gente. Nós é que complicamos o negócio todo. A pessoa diz assim, puxa vida, eu vou dizimar de 100 mil. Amém, se você tem 100 mil é porque Deus tem te abençoado para isso, né? Agora, eu vou dizimar de 10 reais? Obviamente que sim, se é R$1 o teu dízimo, eu não vejo dificuldade nenhuma, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, que são as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Já ouvi gente dizendo que sobre pouco é fácil. Já vi gente dizendo, sobre pouco é fácil, sobre muito que é complicado. Eu já penso o contrário, eu acho que aquele que quer arrumar dificuldade, ele arruma no pouco e no muito. No pouco e no muito. Né? A pessoa sempre arruma uma desculpa para não dizimar. Não dá porque não deu, deu porque não dá. Não entrega porque ganha muito pouco. A grande verdade é que nós, gente, é que complicamos a nossa vida toda. Nós gastamos além do que devemos, né? Além do que podemos, e depois a gente faz o quê? Nós sonegamos o que é mais fácil, aquilo que é de Deus. Deus não tá aqui perto, humanamente falando, ele não tá do meu lado, então é muito mais fácil sonegar a Deus do que sonegar outras coisas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Pastor Daniel Martins, o Centro Evangelístico da nossa queridíssima Vista Alegre, com a gente no programa de hoje também, pastor. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor aí sobre esse tema, pastor? Bom dia, JR. Fica bem claro que ela tem conhecimento de tudo. Ela não somente tem conhecimento do dízimo, do que ele provoca, das consequências que pode vir no lado dela, como ela tem conhecimento de todas as coisas, porque ela é uma desviada. Eu acho que a partir do princípio que ela está desviada, ela perdeu os princípios que foi estabelecido por Deus. Para ela voltar a ser uma dizimista, para ela ter essa vontade de estar entregando ao Senhor aquilo que lhe pertence, só voltando para a presença do Senhor. Ela perdeu os princípios. Ouvinte dizendo, meu primo estava desviado e sempre entregava o dízimo. Só que ele foi orientado a entregar como oferta, porque nada adianta entregar o dízimo se não tem a vida com Deus, pergunta uma de nossas ouvintes. Isso é correto? Não, tá totalmente errado, porque dízimo é inegociável, independente, eu ia até comentar isso agora que o pastor falou aqui, na questão de uma pessoa desviada. Eu conheço pessoas que não são evangélicos, e são dizimistas, porque dízimo, embora possa parecer estranho o que eu vou dizer, não tem nada a ver com salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não, mas o que eu quis falar relacionado é sobre princípio. Não. Porque muitas das vezes você pode ser não crente, mas você tem um princípio e você vai lá e ofertar. Agora, o princípio do crente qual é? É ser dizimista. Exatamente. Se tratando de financeiro, há um princípio que Deus estabeleceu. O crente precisa ser dizimista. Então, agora, dentro do que o JR falou do ouvinte que escreveu agora, se pode transformar isso em oferta? Não, de maneira nenhuma. Dízimo é dízimo independente dele estar na igreja ou não estar. Exatamente. Existem pessoas que querem transformar o dízimo em cesta básica. Já viu aquelas pessoas muito bondosas na igreja que quer ser... Aparentemente bondosas. Não, eu vou pegar meu dízimo porque eu acho que o meu pastor está investindo errado, então eu vou dar como oferta. Isso, na realidade, é uma falta de cesta básica, gente. Isso passa a ser uma falta de desconfiança do pastor. Exatamente. Dividir o dízimo pode? Fala, Denise, você falou isso. Olha, eu vou dar 30% nessa igreja, isso, 30% na outra. Já vi pessoas falarem sobre isso. Aí nós vamos ter que voltar para aquela velha frase que a gente sempre comenta. Bom, é possível você entrar num restaurante, almoçar, tal, se servir, depois sair e pagar a conta em outro? Não, você vai pagar onde você comeu. Exatamente. Agora, meu irmão, tu vai, eu vou dizimar em outra igreja. E o pastor que tá orando pela tua vida, a igreja que tá cuidando de você... Então, pra mim não, biblicamente falando, tá totalmente errado. Dízimo é inegociável. Agora, deixa eu entender, eu tô botando o contraponto aqui, companheiros, que é o seguinte, porque eu sei que todos estão de acordo, tá certo? Claro. Então, um princípio elementar para que haja uma reflexão nossa aqui é botar o outro lado. Então, a pessoa é membro da igreja A, correto? Mas tem frequentado regularmente a igreja B, por uma questão... Vamos lá, mudou de bairro. Dá um exemplo básico assim, a pessoa mudou de bairro. Ela é membro da igreja A, tá certo? Na igreja A, ela teve um compromisso com a igreja, mas hoje ela frequenta, não é membro ainda, mas ela frequenta regularmente a igreja B. Como é que faz? Ela entrega a oferta na igreja B e o dízimo na igreja A. É esse o ponto. Inclusive, aconteceu um fato interessante há 15 dias atrás comigo. Uma ovelha minha veio conversar comigo, pastor, a minha filha é membro ainda da igreja A. Isso aí. E ela gostaria de entregar o dízimo aqui.
Na igreja B. Na igreja B, por qual a mãe dela faz parte. E ela não vê, ela frequenta bem a igreja. Eu falei assim, não, enquanto ela for membro da igreja A, ela tem que entregar o dízimo lá. Uma vez que ela pede a carta de transferência, que a igreja o aceita como membro da igreja, aí sim ela passa a contribuir com a igreja da qual ela é membro. Eu penso desse jeito e eu conscientizo os membros da igreja a trabalharem desse jeito. Concordam, companheiros? Pleno acordo. Plenamente. É? E na realidade, o pastor fazendo isso, amanhã, se ela passa a frequentar uma igreja B, uma igreja já mudou, C, foi para outra igreja. Ela tem consciência de onde ela tem raiz e aonde ela deve deixar as premissas. Tive um caso na minha igreja de uma irmã que ela é de uma outra igreja, mas é muito minha amiga. Ela recebeu uma indenização muito alta e disse, pastor, eu quero dizimar na sua igreja. Eu falei, não, irmã, a sua igreja é a tal. Então você tem que dizimar na sua igreja. Mas, na igreja se você quiser deixar uma oferta, né? Você sabe que isso tem sido muito frequente. Nós, pastores, nós temos visto isso, vivenciado isso, de pessoas que chegam até nós e declaram que querem entregar o dízimo numa outra igreja, porque para ajudar a igreja que está iniciando, que está com pena que a cadeira quebrou, que a igreja está em obra. E muitas das vezes, se a gente for de encontro que a pessoa está falando, até mesmo dentro da Bíblia, a pessoa fica chateada com o pastor. É verdade. Mas aí é que tá o detalhe que nós comentamos agora há pouco. Dízimo, gente. Eu não tenho uma autorização bíblica para administrar meu dízimo. O dízimo não é meu, a Bíblia diz que é do Senhor. Eu entrego no altar. Eu sou tão rigoroso com isso que eu não aceito nem ninguém na minha igreja entregar dízimo na mão de ninguém. Dízimo é para ser levado no altar de Deus. E depósito em conta, pode? Bom, aí é uma questão porque a pessoa vai pegar o boleto bancário e faz a entrega e vai lá. colocar na entrega do altar, não tem problema nenhum, né? Muito bem, então deixa eu ver se eu entendi, aí vocês vão dizer se é exatamente isso ou não. A pessoa é membro da igreja A, ela deve entregar o dízimo na igreja A. Exatamente. O dízimo é entendido aqui por esta mesa como uma devolução. Ele não me pertence, ele pertence a Deus. Deus me deu 100%, ele me deu o privilégio de ficar com 90% e eu devolvo 10% para o Senhor na igreja. Então, vamos só para responder, porque muitas pessoas podem ter a interpretação, não apenas que elas podem administrar o dízimo, já foi claro isso aqui, mas que elas podem entregar esse dízimo em outros lugares. E vocês estão dizendo que de fato ela tem que entregar na igreja onde ela é membro. Se ela não for membro de nenhuma igreja, então ela pode escolher o lugar para ela entregar o dízimo. Claro. Pergunto aos companheiros, vamos ver uma coisa muito santa assim, uma casa que cuida de idosos, certo? Uma casa evangélica que cuida de idosos, tem culto de manhã, à tarde e à noite, a comida vem com um versículo bíblico, entendeu? A música de fundo é evangélica, até para dormir o nana neném é cristão. A pergunta é, tô dizendo a pessoa não evangélica, pro evangélico você já explicar. Uma pessoa não evangélica pode entregar, como é que fica a casa? A casa pode receber isso como dízimo, a pessoa diz, olha, tô aqui, ganhei uma indenização, vou pegar esse exemplo seu aí. Ganhei uma indenização, estou entregando aqui. Isso tá de acordo com a Bíblia? O ideal é não. Isso você entrega na sua igreja. Aqui você entra só com oferta. Tá certo? Eu vamos lá. Posso dar meu posicionamento? Claro. Biblicamente falando, não, tá incorreto essa posição a pessoa querer entregar numa casa de recuperação ou num orfanato, seja lá o que for. Bom, como nós dissemos, o dízimo é princípio. Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento, ou seja, a partir dali é que será administrado. Primeiro ponto. Segundo, a pessoa não tem igreja, ela não é evangélica, ela quer entregar o dízimo. Independente dela não ser evangélica, ela tem que entregar o dízimo na igreja do Senhor. Agora, para um orfanato, uma casa de recuperação, ela pode entregar uma oferta. Dízimo não. Dízimo ela deve entregar na casa do Senhor, torna a repetir. Por quê? Porque o dízimo, já que ela quer entregar como dízimo, a Bíblia não lhe dá o direito de administrar isso. O dízimo é para ser entregue na casa do Senhor. A partir dali é que é ponto de vista de quem entrega. Eu tô pensando, a pessoa está recebendo lá. O camarada está recebendo. Partindo do princípio que você falou, JR, que a pessoa não é evangélica, ela poderia dar esse dízimo dela
Sim, porque ela não é evangélica. Ela não tem igreja. Então e para ela nem vai ter significado de dízimo. Exatamente. Ela quer. Na minha visão, vai ser assim. Ela quer fazer uma caridade. Ela quer fazer algo uma caridade. Que seja em benefício. Então eu não vejo nada contrário. O princípio do dízimo, ele tá mais presente na cultura do que a gente imagina. A pessoa sabe que tá, entendeu? É como se estivesse fazendo uma coisa para Deus. Para uns pode ser uma oferta, caridade e tal, mas quando o cara separa 10%, exatamente, ele tá dizendo o seguinte: estou entregando um dízimo. Ele sabe o que tá fazendo. Mas quando a pessoa, é o que você partiu de um princípio de a pessoa não ser crente e não ter isso aí. Então ela tratando isso com amor, com caridade, eu acho que não vejo nada demais. Na sua opinião, entregar agora, não tem problema. O crente, né, o membro da igreja, ele tem que cumprir com o que o estatuto da igreja fala. O estatuto da igreja diz que a igreja tem que ser mantida por quem? A igreja é mantida pela própria igreja. Pela própria igreja. Então, por isso que os 10% que está estabelecido na Bíblia tem que ser entregue na casa do tesouro. Agora também, JR, olha aí. Tem uma coisa aí que nós costumamos, pastores, falar assim, a casa do tesouro. Mas a casa do tesouro, ela tem movimentação de saída. E tem muitos pastores que hoje só quer dar uma palavra, mas não quer agir financeiramente na vida de uma pessoa. Você falou o caso de uma casa, de idosos que precisam de uma ajuda. Tem igrejas hoje que poderia estar trabalhando isso e tem muitas condições e não trabalham. E tem pastores hoje que estão acumulando riqueza e não faz isso. E os dízimos estão sendo acumulados. Os 10% já se tornou 1000% e ninguém faz nada. Eu discordo, pastor. Eu discordo. Eu discordo no sentido de que, a partir do princípio que a pessoa diz, eu vou entregar um dízimo, seja onde for, ela sabe então o que é dízimo. É o primeiro princípio. Agora, independente do que o pastor faça com o dinheiro, pastor, com todo respeito, isso não justifica o meu erro ou o erro de ninguém. Eu tenho que cumprir o princípio bíblico. Não, ele concorda com o senhor. Né? Não tá discordando. Não, claro, não estou discordando, eu concordo. Eu só tô falando concordo que você partiu de um princípio de não ser um crente. E de não ter igreja. Então, o exemplo olha, até para poder aumentar a história. Todos nós sabemos qual é o signicado da palavra dízimo, porque somos crentes, não é verdade? Mas o ímpio não conhece, mas ele conhece a palavra dízimo. Porque quando ele fala sobre dízimo, ele faz um paralelo com o pastor. E nós temos uma cultura religiosa. Cultura religiosa. Mas ele não conhece. Mas olha só, mas ele não conhece Malaquias. Então, mas eu posso concluir? Dentro da sua visão do cara que não é evangélico. A partir do momento que ele diz, eu vou entregar um dízimo, ele sabe o que é dízimo. Ele pode não ter grandes conhecimentos bíblicos, mas ele sabe o que é dízimo. Bom, já que ele quer entregar numa casa de recuperação, num orfanato, seja lá no que for, então não seria dízimo. Ele entregaria uma oferta, daria como oferta. Porque a partir do momento que você diz, eu estou entregando dízimo. Se ele disser, ele chegou na casa administrada pelo irmão, santo irmão, o cara é um anjo, só não tem asa. Nesse que, olha, meu irmão, é o seguinte, eu sou empresário do ramo de Barará, um ramo tranquilo, eu estou aqui, eu quero entregar o dízimo do que eu consegui nesse último mês para ajudar esta casa. O camarada que está recebendo é cristão. Ele tem todas as informações. Conhece Malaquias, Azarias, Ezequias e tudo mais. Na sua opinião, ele deve receber. Ele deve receber? Ele deve e ele vai receber. Sabe por quê, o JR? Ninguém que está vivendo numa condição de cuidar de pessoas como foi tratado vai deixar de receber uma bênção que bate a porta. Se a bênção bateu a porta, a pessoa vai o quê? Vai fechar a porta na cara e falar assim, procura uma outra igreja? Pastor Manuel, não deve receber. Eu não receberia, eu ensinaria esse irmão, querido, olha só, o teu caso é dízimo. Eu tô falando por experiência própria, porque já aconteceu. Entrega o dízimo na igreja, se quiser dar uma oferta aqui, você faz. Se você quiser ofertar aqui, aí é outra coisa. Agora, eu não posso administrar aquilo que é do Senhor. Eu, como pastor, se eu recebesse, eu estaria decorrendo de um erro. Muito bem, passamos essa etapa, são opiniões divergentes, são naturais para a gente poder fazer uma reflexão. Tem um ouvinte aqui que telefonou e diz, um dizimista que é ímpio não estaria entregando o dízimo em vão? É uma pergunta ou é uma afirmação? Uma pergunta, já que sendo ímpio não está salvo, é isso? Mas aí é que está a questão, o dízimo não tem nada a ver com salvação. O princípio da salvação é a graça. O dízimo é uma questão financeira, a pessoa ser próspera, abençoada, o devorador ser repreendido, isso aí independe de ser evangélico. Agora será também que ele não seria próspero, não seria um vencedor entregando na casa? Se ele é ímpio, ele pode entregar na igreja? E se então não pode entregar numa casa de recuperação? Mas aí, pastor, nós estaríamos quebrando o princípio bíblico. Quebrando o princípio bíblico para o pastor que conhece. Exato. Mas a gente está falando de um crente que conhece.
Estamos falando de um ímpio que desconhece. Eu acho que é o que você acabou de entrar em contradição agora, porque o dízimo, ele passa a ser, só é uma coisa, ele é algo que está sendo devolvido para Deus. Seja o crente, seja o ímpio, o retorno vai ser de Deus para essa pessoa. Porque ela está devolvendo, ela está fazendo ali o que o Pastor, eu não entrei em contradição, vou te explicar por quê. Primeiro, olha só, presta atenção, vou explicar bem claro. O cara chegou para entregar um dízimo, eu tenho uma casa de recuperação, ele não é evangélico. Eu, conhecedor como sou da palavra, eu devo orientá-lo. O cara disse, olha, eu vou aqui entregar o meu dízimo. Exatamente. Tem 10 milhões para te entregar aqui agora. Dízimo. Aí, pastor, é uma questão, para mim, independente de ser 10 milhões ou R$1.000, é uma questão de caráter. Para mim é a mesma coisa, né? Independe. Eu tô falando por experiência pessoal. Certo. Então, na sua opinião, eu entendi. Eu devo orientá-lo. Agora, se o cara chegar e disser assim, não, mas independente, pastor, eu quero entregar e é problema meu, aí é uma outra questão. Mas eu não posso omitir e quebrar princípio bíblico. Muito bem. Pastor Ovalino, o senhor pediu a palavra e a palavra é sua. Essa questão aí realmente se torna um pouco polêmica, porém a gente sabe que a pessoa não evangélica, porém com algum princípio bíblico, se ela entrega o dízimo porque alguém a orientou, porque talvez ela teve um pai ou uma mãe que durante muito tempo entregou, foi membro da igreja, e eu tenho até membros, pessoas lá na minha comunidade que não são membros da igreja e eles entregam o dízimo, alguns esposos de esposas membros da igreja que não vão à igreja, mas falam, entrega o meu dízimo lá. Eu penso o seguinte, que na verdade, quando uma pessoa deseja fazer algum tipo de caridade, ela deve fazer com as ofertas. Porque dízimo realmente é devolução. Agora, se um não crente não tiver esse princípio, esse conhecimento, e ele quer realmente fazer, eu acho que também não tem nenhum problema não. Agora, companheiros, a pessoa tem que orientar, mas se a pessoa quer fazer isso, a pessoa está devolvendo aquilo que realmente é Deus. E eu creio que até a pessoa não evangélica, ela é abençoada em entregar o seu dízimo. A pessoa entrega, vamos dar um exemplo aqui, vou sair do dízimo, entrega uma oferta, tá certo? Entrega um valor para uma igreja, ou para uma casa de recuperação, ou para uma casa de idosos, ou exemplos aqui que nós compartilhamos e disse o seguinte, eu tô te entregando aqui, recebi um dinheiro, quero entregar para você R$100 mil, entendeu? Só que você tem que me dar um recibo de que eu te entreguei 120, entendeu? Aí eu te dou 100, entendeu? Você me dá um recibo que você recebeu 120. Aí a pessoa pergunta, você entendeu? Eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês entenderam. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos debatedores e aos nossos ouvintes que hoje estão de folga, que delícia, hein? E a pesquisa de hoje... É o estado todo, Marcela, o estado todo, hoje nós estamos aqui no Dia da Consciência Negra, um dia fundamental, importante, onde nós lembramos na história do Zumbi dos Palmares, que faleceu em 20 de novembro de 1695, no belíssimo estado de Alagoas. O povo de Alagoas é um povo maravilhoso, tem muito alagoano aqui no Rio, no Brasil inteiro. Zumbi foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares. Você vê que tem vários lugares que tem esse nome, Palmares, né? Maior do período colonial. Zumbi é considerado o símbolo da resistência. Para os negros em especial, ele é um herói que lutou pela liberdade. O feriado do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é oficializado em 6 estados: Alagoas, claro, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e em mais de 1000 municípios por aí afora. Então é o Dia da Consciência Negra, de lembrar que não há espaço para preconceito, não há espaço para discriminação, é dia de repensar tudo isso. Isso é fundamental para que a gente pense e repense. Uma vez eu li uma obra muito interessante sobre a maior religião negra do Brasil.
e eu fiquei muito impressionado que é o pentecostalismo, é a maior linha religiosa negra do Brasil, entendeu? Ele pensou, já sei qual que é. Como nós temos, pela graça de Deus, a bênção de termos um grupo só. Como diz a Bíblia, não há judeu, não há grego, todos são absolutamente iguais. E pela graça de Deus, assim é e assim deve ser sempre na igreja. Um abraço para todos aqueles que nos acompanham e que hoje lembram de Zumbi dos Palmares. Isso aí. Então vamos para a pesquisa. Você acredita que quando um dos cônjuges não é fiel aí na entrega dos dízimos, a família toda é prejudicada? 77% dos nossos ouvintes acreditam que é prejudicada, sim. Olha aí, minha gente, 77%? Isso. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso programa. É sempre muito bom ter a sua opinião e a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver, eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, companheiros, bom demais ter aqui o pastor Orvalino Alves, a querida cantora Edeni, o pastor Manuel de Matos, o pastor Daniel Martins. Quero ouvir a opinião dos companheiros. Muita gente acaba, por falta de informação, aceitando determinadas coisas que são complexas e alguns não é por falta de informação, não. Às vezes é com informação. Voltar ao exemplo que eu dei aqui, a pessoa tá lá, vou dar aqui uma ajuda de R$100 mil, você vai me dar um recibo de R$120 mil. JR, nós estamos falando aqui sobre um princípio bíblico. Esse exemplo que você acaba de passar, se quando acontece, o que ele reflete? Ele reflete a posição, o caráter de quem recebe, de quem aceita esse tipo de transação, vamos falar assim. Fica explícito que para a pessoa o que importa é que ela receba, aí cai naquilo de não importa se é dado como dízimo, se é como oferta, o que importa é que eu seja beneficiado, a minha ONG ou qualquer coisa que eu esteja à frente. E aí fica assim, claro que para Deus o que tem importância no meu caráter? Que eu siga a sua palavra, que eu obedeça, e a questão aqui é, deixa de receber, mas Deus abre outras portas, deixa de fazer, mas Deus é glorificado. Só que a gente sabe que isso é muito complicado e que na realidade isso acontece muito, né? Isso não precisa se ser nem muito inteligente para saber que isso acontece muito e que infelizmente vai contra principalmente o caráter de Deus. Exatamente. Eu creio que o pastor, quando ele chega na posição de pastor, ele passa por muitas situações. E uma dessas situações que você acabou de citar agora, eu acho que é algo que quando o pastor já está na posição, isso não pode chegar até ele para não ser resolvido corretamente. Isso não pode ter esse tipo de situação na vida de um pastor. Eu creio... Nem de caso de recuperação, idoso e tal, estou citando aqui para ampliar. Isso é inconcebível, né? Infelizmente acontece, mas não deveria acontecer. Agora, eu quero partir de um princípio aqui de caráter, independente de ser cristão. É uma coisa que eu cresci aprendendo com meu pai e minha família, aprendendo o seguinte: independente de ser pastor, independente de ser evangélico, eu acho que uma coisa que nós temos que ter é caráter. Então, o cara que não tem vergonha na cara, e infelizmente tem muitos pastores que não tem também, o cara já é mau caráter, meu irmão. Porque o caráter de Cristo é moldado em nós, como? Através da palavra. Mas eu tenho o meu caráter pessoal que eu já tinha antes de ser evangélico. Então, se eu tinha um princípio de não prejudicar ninguém para me dar bem, de não roubar, de mais um montão de coisa, o meu caráter é o mesmo. Agora, o caráter de Cristo foi moldado em mim a partir daí. Gente, agora, infelizmente, tem muita gente se dizendo pastor ou líder, ou seja lá o que for, para poder se beneficiar disso aí. E é uma porção de mau caráter mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que dinheiro... Nós vivemos num país capitalista, infelizmente. O dinheiro, ele não muda o caráter de ninguém. Ele apenas revela.
Então a pessoa tá lá andando no Fuxinha. Aonde? No Fuxa, no Fuxa. Meu primeiro carro foi Fuxa também. Meu também. Tá lá no seu Fuxinha. De repente ele pega lá um importado, né? Um da Kia. E aí, se ele tiver o caráter mesmo, sabe? Bem trabalhado desde sua infância, ele vai ser a mesma coisa, tanto com Fuxa quanto com carro importado. Ou sem dinheiro ou com dinheiro, ou com cargo mais próspero ou não. Então, o caráter da pessoa vai ser sempre o mesmo. O dinheiro só vai revelar o caráter da pessoa. Então eu acho contra, eu acho contra um pastor até se envolver nessa questão financeira na igreja. Por isso existe o conselho fiscal, por isso existe uma tesouraria, por isso existe um grupo de pessoas que trabalham essa questão na igreja. Então vamos esclarecer para os nossos amados ouvintes que o nome desse negócio que eu dei exemplo chama-se lavanderia. Isso não está sendo feito mais nas ONG, tá? Lavanderia. Não, perfeito. Então você tem o seguinte, o camarada tem um dinheiro ilícito, entendeu? Aí ele chega lá e diz que vai dar X, só que a pessoa nem dá o recibo de mais, e o mais é o que fica com ele. Então, muita gente faz isso. Agora, eu vou dar um exemplo mais simples. Você trabalha numa empresa e você recebeu um dinheiro, você tem que prestar contas. Então, você chega lá no táxi e o táxi custou 10, aí você pede pro camarada botar 30. Aí você entra com recibo de 30 para receber os 30, 10 você deu pro táxi, 20 coloca no bolso. A viagem que você fez é o hotel, é o restaurante, é a passagem de ônibus, enfim, tudo isso aí são coisas que são coisas do dia a dia. Isso é ética situacional, são coisas do dia a dia, em que a pessoa tem ou não tem. Por isso que às vezes, sobre pouco, sobre muito. O princípio é o mesmo, sobre pouco ou sobre para algumas pessoas, quando chega no pouco é tranquilo. Quando vai subindo, fustinha, tranquilo, entra aí, gente. Pode entrar aí, cabe mais um. Quando o cara tá lá no, como é que é o Kia? Quando tá lá o cara lá no Kia, não entra não, porque o amortecedor, entendeu? Ele vai criando aquelas coisas todas. Muito bem, o senhor queria falar, pastor Daniel? JR, eu conheci um rapaz, eu era muito jovem, uns 14, 15 anos, eu conheci um amigo, e ele trabalhava no Unibanco, lá, falido Unibanco, e ele participava daquela parte onde contava aquelas moedinhas, que tinha aquela máquina e contava as moedinhas. E ele sempre falava assim pra mim, no meu horário de almoço eu saio com o meu bolso cheio de moedinha. Olha. As moedinhas se multiplicaram, ele abriu a empresa dele, mas hoje você encontra um cara falido. Isso é consequência das moedinhas. Se tornou muito, mas Deus não estava no negócio. É o que você falou. Você começa com táxi, tirando 10, 20. Você começa com a viagem, tirando 50, 100 da alimentação. E você nunca vai se tornar uma pessoa próspera porque você está roubando. E o roubo... Isso é roubo. É grave, isso é delito, tem que ser preso. Se um dia a pessoa... Dá justa causa, isso aí facinho. Vai perder tudo. Então hoje eu olho pro rapaz, ele tá falido, JR. Tá falido. Ele começou com as moedinhas e abriu, exatamente. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Ouvinte, a nossa querida ouvinte continua dizendo o seguinte: a minha consciência pesa não por mim, mas ela pesa pelo meu esposo. Ele é um homem fiel, é um homem temente a Deus. Eu tenho medo de estar atrapalhando a vida dele. Quando um dos cônjuges não entrega o dízimo, isso atrapalha o crescimento profissional do outro? No casamento, o dízimo é do casal ou ele é individual? E quando apenas um dos cônjuges é cristão, como agir? Que pensam os companheiros? Eu escolhi esse destaque aqui. No casamento, dízimo é do casal ou individual? Para mim, dízimo é individual. Se torna do casal, porque automaticamente os dois estão numa só carne, na mesma casa. Eu acredito que a maioria dos casais, as receitas se unem, entendeu? E as despesas também, é claro. E automaticamente se torna nesse... Porque vai ser Gostei complicado. do é claro aí. Os pastores quando olharam assim, falaram assim, acho que não é não, hein? Olha. A receita junto, despesa sua. Deus abençoe. O seu é meu e o meu é meu. É, isso aí, vai lá. Então, então eu penso que é individual porque nós somos seres individuais. Apesar de sermos um casal, apesar de lá em Gênesis deixar ao homem, seu pai, sua mãe e unir-se à sua mulher, o versículo que nós conhecemos bem, mas é bastante individual para mim porque Deus me vê como ser único.
Deus não me vê como um casal, ele me vê como um casal também, mas ele me vê como um ser único, e automaticamente, dentro da primeira palavra que eu dei, eu tenho entendimento e eu decido obedecer. Automaticamente eu acredito, não é que atrapalhe, mas eu vejo que é uma receita que poderia ser mais abençoada e não é. Eu não vejo que o meu marido ele vai deixar de ser abençoado por eu não entregar o dízimo, porque ele está sendo fiel. Então eu acredito que Deus seria injusto em deixar de abençoá-lo por minha causa. Mas dentro da receita geral ela poderia ser maior e no entanto não é porque alguém está deixando de fazer aquilo que é princípio bíblico. Concordam, companheiros? É? Concordo. E quando a mulher, por exemplo, não tem receita? Uma dúvida de um dos nossos ouvintes aqui. O marido divide e diz, olha, dá aqui metade para você entregar, você entrega a metade e tal. Como é que é o aconselhamento prático? Foi o que a Edeni estava falando. Eu gostei muito que você colocou, estou concordando com você. Agora, com relação ao casal que o JR está falando, quando a esposa não trabalha e o esposo trabalha, eu sou muito de acordo. Na nossa igreja, eu peço para colocar o nome da esposa. Eu peço com carinho, coloque o nome da sua esposa. A gente conhece as pessoas que trabalham e não trabalham dentro da igreja, na realidade. Então a gente pede isso com carinho, por quê? Porque de uma maneira ou de outra, a esposa está ajudando, porque ela é a rainha do lar, ela está gerenciando lá, enquanto o homem está trabalhando. Eu sou de acordo que coloque o nome da esposa quando a esposa não trabalha. Eu tenho orientado a primeira igreja da qual eu sou pastor, para que os pais, né, coloquem também como dízimo os seus filhos como dizimistas. Eu, por exemplo, dentro da minha receita, né, eu consigo dividir com a minha esposa e meus 3 filhos. Por quê? Os meus filhos têm o seu envelope. Eu estou fazendo com eles um princípio, um ensinamento, né? Hoje eu coloco lá o dízimo deles, vão lá, colocam no altar. A vovó, o vovô dá R$10, eles sabem que tem que tirar R$1. Então, quando eles amanhã começarem a trabalhar, ter a sua renda própria, eles vão automaticamente, né, já foram orientados a ser dizimistas. Então, eu penso que o esposo, ele precisa realmente dividir o seu dia com a esposa quando ela é apenas do lar. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, de São João, não estou dando o meu dízimo, isso me incomoda, mas na minha igreja está tendo problema na área de finanças. Aí eu fico com medo do dinheiro não estar indo para as coisas de Deus. Devo dar o dízimo mesmo assim? Que garantias eu tenho que estou devolvendo ao Senhor? Pergunta a nosso ouvinte. A garantia da Bíblia, da palavra, as promessas de Deus. O dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Então, se não é nosso, lembra do que Deus disse para Adão? Adão, de tudo que tem no jardim, pode comer à vontade. Mas o dia que você tocar naquela árvore, você morre. Ponto final. Então ele não tinha que tocar naquilo que não era para tocar. Mesma coisa é o dízimo. Deus me deu um jardim inteiro, me deu trabalho, me deu 90%. Se eu toco naquela árvore, o próprio Malaquias diz, com maldição sereis amaldiçoados. Então, querida, não negocie seu dízimo, é do Senhor, entregue, independente do que o pastor faça com ele. De Itaipu, ouvinte dizendo, meu esposo não é batizado, mas ele é dizimista. Quando ele recebe a participação nos lucros, que não é um dinheiro certo, mas quando vem é alto, eu tiro os 10% e divido para outras igrejas que necessitam. Pergunta a nosso ouvinte, estou errada? Erradíssimo. É? Com certeza. Uhum. Então ela tem que entregar na igreja dela mesmo. Na igreja. Muito bem. Você fez uma colocação aí do esposo não ser crente e ser dizimista. Né? É ouvinte. E aquela pessoa que não, quer dizer, não é batizado e é dizimista. Isso. Mas a pessoa, ela é frequentadora da igreja. E aquela pessoa que é crente e ela tem um casamento, vamos lá, ela tem um casamento aí de 2, 3 anos, o pastor não aceita nada dela fazer nada na igreja. A esposa não pode cantar, o marido não pode trabalhar na igreja, mas ele tem que ser dizimista. Entendi. Ela não é recebida na igreja como membro. Ampliou, porque deixa eu ver se eu entendi. O marido e a mulher estão ali, eles não são casados, mas eles vivem juntos. Mais de 4, 5 anos, vivem juntos, não casam porque ele resiste. Alguma dificuldade, algum né? papel, alguma porque coisa. ele resiste, ela não pode ser membro da igreja, e não sendo membro da igreja, ela não pode cantar no coral, participar de uma atividade de liderança, etc. É isso? E neste caso, se deveria entregar o dízimo ou não? Há uma cobrança de ser dizimista.
E há uma cobrança de ser dizimista. Então quer dizer que o pastor, ele cobra o dízimo e não deixa a ovelha trabalhar na igreja. E aí, companheiros? É complicado, hein? Aí é uma questão muito... Teria que ampliar o debate para um outro tema, por quê? Porque é uma questão aí pessoal de cada igreja. Estatuto da igreja, essa questão toda. Eu, pessoalmente, vai minha opinião pessoal, eu também sou contra isso. Porque se você pega o dízimo da pessoa, por que ela não pode participar dos eventos da igreja? Mas isso é pessoal meu, tá? Mas o meu estatuto, de repente, ele vai contra isso. Então eu não posso partir por cima de um estatuto que a igreja impôs, ou a denominação local impôs. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque teria que ampliar e entender cada denominação em particular. Tá, deixa eu ver se eu entendi o que o pastor disse. Ele se refere ao dízimo como um privilégio e também como uma responsabilidade. Claro. Neste caso, seria a parte da responsabilidade, né? Quer dizer, olha, você fez do que tem teoricamente, o membro da igreja, o senhor mesmo diz, quem sustenta a igreja é a própria igreja, correto? Se a pessoa não é membro da igreja, ela não teria responsabilidade, então, em entregar o dízimo. Ela não é proibida de entregar, porque o dízimo é um privilégio, mas ela não tem essa responsabilidade. É isso, pastor? O senhor pensa? Daniel. Eu tô falando sobre isso, JR, porque a gente tem se deparado com muitas famílias dentro das igrejas e hoje há o povo tá ali, daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá ali, muitas igrejas e há essa, como é que eu posso falar? Essa rotatividade dentro da igreja. E a gente se depara com pessoas vindo reclamar de que tem uma vida em comum com uma pessoa, mas por causa de uma formalidade não entrou em casamento, mas o pastor exigiu o dízimo, mas a pessoa não pode trabalhar. A pessoa não pode fazer nada. A esposa não pode participar do coral. Se torna um paradoxo, né? Tá entendendo? Então, eu acho que isso foi o que você falou. De cada caso é um caso. Exato. De acordo com o estatuto e de acordo com o que Deus vai orientar o coração do pastor. Mas eu trouxe esse ponto aqui, porque fala também sobre dízimo. Então, eu acho que não há impedimento para esse casal também trabalhar na igreja. Eu penso que há uma flexibilidade muito grande em muitas igrejas hoje, né? Antes, realmente, o pessoal ficava só sentado, né? Os dois S, sentadinho e satisfeito, né? Hoje a pessoa, eu creio que a igreja deu uma abertura o pessoal trabalhar. É o que eu pensei aqui na outra, agora com dois if, em pé e insatisfeito. Vai lá. Eu costumo trabalhar sentado e satisfeito. Sentadinho e satisfeito lá, só ouvindo. Mas realmente os pastores cobram muito isso das ovelhas. Mas eu penso também que existem algumas questões doutrinárias que a gente tem que reter e tem que realmente dividir apenas com a membresia da igreja, no caso a pessoa se batizar. Eu ainda penso assim, né? Tipo a questão da ceia do Senhor, né? Então, na minha igreja, todos trabalham, têm abertura de trabalhar, eles trabalham com amor, com carinho. Sabe? Um exemplo de uma igreja, aí os companheiros também podem dar os exemplos aqui, mas só para no resumo aqui, vejam se é isso, se vocês estão de acordo. O dízimo é um privilégio, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade. É responsabilidade do membro da igreja, daquele que está ali, está envolvido com a obra de Deus, etc. Se na igreja, na igreja A, vamos lá, a igreja A, a igreja B, se na igreja A, esta pessoa, ela não pode ser parte de nenhuma atividade na igreja, ela tem o privilégio, mas ela não tem a responsabilidade, até porque ela não tem responsabilidade em área alguma. Se na igreja B essa pessoa pode ter responsabilidades e ela assume responsabilidades, aí passa a ser privilégio e também responsabilidade a participação dela no dízimo. Uma opção dela. Não será fruto de cobrança. Aliás, eu acho essa ideia de cobrança, eu queria entender como é que funciona. Manda pra casa, tem SPC, como é que é esse negócio de cobrança? Que colocam no quadro da igreja, tem um quadro lá na igreja, o nome painel com o nome da pessoa. Os meses que estão. Exatamente. E quanto deu também? Quanto a pessoa entrega, tem escrito? Não, e os que não entregam. Não, sim, perfeito. Mas tem lá o quanto também. Isso pra mim, eu considero uma falta de respeito muito grande com as pessoas, porque não deixa de expor a privacidade do outro. Eu entendo que o pastor, quando ele ensina a palavra, você tem uma igreja que entende que o dízimo é um privilégio.
e não uma obrigação. A partir do momento que você sobe no altar, e eu venho de uma época, e vocês também com certeza, embora não seja tão velho, que era aquele tipo, assim, ou tu entrega o dízimo, você é ladrão, você vai pro inferno e tal, aquela coisa bem pesada. Então, o entregar o dízimo pra pessoa parecia aquele sacrifício horrível. Nossa, eu tenho que entregar, né? Porque o diabo vai me destruir e tal. E, gente, dízimo não é por aí. Era por medo. Eu sempre digo na minha igreja, irmãos, não entrega o dízimo por medo. Não entrega o dízimo porque alguém tá mandando. Entrega o dízimo porque você ama o Senhor, porque você é grato a Deus, porque o Senhor tem te abençoado. Na verdade, esse é o princípio, não é por obrigação. E nem pela necessidade da igreja. Exato. Porque Rick Warren disse certa vez que as pessoas contribuem não por causa da necessidade da igreja, mas pela visão que a igreja tem. E nem pela sua própria necessidade. Eu vou entregar, senão vai me faltar. Eu tive numa igreja, eu fui ministrar numa igreja, e quando eu cheguei lá, a pastora começou a pregar, e ela, na hora da oferta, ela falou que a igreja estava com os cofres abarrotados. E ela se voltou para a igreja grande, ela se voltou para a igreja e falou assim: olha, se você não quer ser dizimista, você pode sair daqui até o largo do próximo, até o próximo bairro, você vai encontrar 20 igrejas, você entra lá e fica lá, mas aqui você não fica. Eu estava já com uma nota de 50 para ofertar. Quando ela falou que estava abarrotado e que não precisava, que só tinha rico, eu troquei por uma de 10. Entendi. Agora deixa eu perguntar uma coisa no contexto bíblico. Você botou a onça na jaula. Na construção do templo houve uma campanha para que as pessoas fizessem doações. Não estão falando de dízimo, eram doações. E chegou uma hora que estava cheio. E aí ele disse: olha, gente, pode parar que nós já recebemos aqui o suficiente. Então, estou imaginando aqui o seguinte: tem uma obra, a construção na igreja, e a obra vai custar 100 mil. 100 mil. Então, houve uma campanha. Chegou nos 100 mil, era, na opinião dos irmãos aqui, era a hora de dizer assim: meus irmãos, é o seguinte, graças a Deus alcançamos o nosso alvo, 100 mil já foi alcançado, vamos ter a nossa obra, vamos para frente. Ou o seguinte, meus irmãos, Deus está mandando mais, olha aí, que vamos ampliar, vamos fazer um puxadinho naquela obra aí com mais 30 mil que entrou. Tá certo? Se você sabe, tá certo? Você faz uma avaliação posterior. A campanha era de 100, entrou 30. E você sabe, tá certo? Quem foram os últimos 30? Devolve para esses últimos 30? Como é que vocês avaliam isso aí? Acho que você está falando isso com uma facilidade muito grande. Né? Porque eu tô lendo da Bíblia, tô pensando no texto bíblico lá. Não, eu tô lembrando da construção do templo. Tô lembrando da construção do templo. Neste caso, o que faz? Porque eu acho que é uma facilidade, porque você sabe que é um ditado que diz que obra de igreja, como é que é, né? Não, eu sei, pastorzão, mas eu estou citando um exemplo aqui para você, porque como vocês colocaram, quer dizer, quando você deu o exemplo do cofre, alguém disse que a igreja estava com o cofre cheio, estou dando o exemplo seguinte: a campanha está sendo feita, a campanha, o alvo é esse, alcançamos o alvo, gente, acabou. Ah, mas eu quero dar. Não, você quer dar, então é o seguinte: você dá, mas está fora desse alvo. Exatamente. Ela deixou de ser do alvo específico para ser do alvo geral. Nós poderemos utilizar nesta ou em qualquer outra ação da igreja. É isso? Exatamente isso aí. Eu vou usar um exemplo pessoal. Rafael está aqui, sabe, lá na igreja. Nós lançamos um projeto, um exemplo, não vou dizer o projeto. Lançamos lá um projeto, o valor é X. Quando o objetivo é alcançado, eu digo no altar: irmãos, alcançamos o objetivo, o projeto será realizado. Ah, pastor, mas eu quero ofertar. Então agora nós vamos partir para um outro projeto. Porque esse projeto já foi cumprido. O irmão quer ofertar assim mesmo? Ponto final. Aí é opcional da pessoa. De São João, ouvinte dizendo: meu marido trabalha e é dizimista. Eu não tenho renda. Às vezes eu faço um bolo, eu bordo, eu faço uns concertos, entendeu? Aí eu dou uma oferta, mas não dízimo. Eu estou sendo cobrada na minha igreja, mas se eu der esse pequeno valor como dízimo, vou ter que dar sempre. E nem sempre tem o mesmo valor. Como agir? Pergunta a nosso ouvinte. Alguém pode responder objetivamente? Então, eu gostaria de falar o seguinte: objetivamente, dízimo a gente entrega quando a gente recebe. Se hoje eu recebo, eu entrego. Se amanhã eu não recebo, eu não estou em falta com o Senhor porque deixei de devolver. Eu não estou devolvendo porque não recebi. Então não estou em falta. Mas ela já está falando de uma cobrança, né? E vai ter uma preocupação, né? Exatamente. Então, nesse caso, ela fica então como oferta. Mas tem que entrar como dízimo. Ela trabalha. Ela tá preocupada com o valor. Assim, por isso que a pessoa vai dizer que ela deu 100 no mês e no outro ela tá dando 30. Ela tá dizendo: você tá tirando 7,70, mas ela é autônoma. Mas dízimo é uma coisa muito pessoal e é muito de consciência. Ele concorda. O pastor tá de acordo com você, não é isso? É muito mais fácil ela conversar com o tesoureiro e explicar a
satisfação, que nem sempre ela recebe aquele valor. E o valor que ela recebe pode ser 1 mês, 2 meses, daqui a 3 meses, mas ela está sendo... E se ela não procurar, gente, ela não tem obrigação nenhuma. Ela tem que cumprir o papel dela diante de Deus e ponto final. Essa cobrança independente do que os outros vão achar. Essa cobrança tá errada. Porque vai o quê? Eu acho que o dízimo e a oferta tem que ser ministrado sobre o altar para tocar no coração da pessoa e a pessoa ofertar e dizimar. Somente isso. Tem gente que cobra mesmo, né? Não tem? Que liga. Alô? Eu falei do quadro aí, que expõe o nome. Alô? É isso aí, eu costumo Tudo bem com você? Não é isso, né? Alô? Você esqueceu? Dizer o seguinte na igreja: se você ganha R$10, você já pode ser dizimista. Dízimo não é valor, é fidelidade. Então um camarada foi lá, roçou um terreno, ganhou R$30, entrega R$3 dízimo, porque não é valor. É fidelidade, só isso. Muito bem, quero agradecer a participação dos companheiros aqui hoje, trazendo-nos aqui vários esclarecimentos sobre este assunto. É um assunto do nosso dia a dia, ele é importante de ser dito, não se foge de um assunto como esse. Você sabe que algumas pessoas preferem não tratar sobre determinados assuntos que são mais polêmicos ou que são mais contraditórios em alguns posicionamentos, para evitar, né, desagradar um, desagradar outro. Mas quando a gente trata qualquer assunto com base no que diz a palavra de Deus, o risco de desagradar ainda existe, mas deixou de ser nossa responsabilidade. Porque se uma pessoa quer ser agradada, ela está no SS. É o que mesmo? Sentada e satisfeita no Fusquinha. Vocês são novos aqui, um veio com Unibanco, outra veio com Banerje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Você acredita que quando um dos cônjuges não é fiel na entrega dos dízimos, a família é prejudicada? Diminuiu um pouquinho aqui, 6%, mas a maioria ainda, 71% deles afirmam. Muito obrigado, meus queridos e amados ouvintes, pela participação. Um abraço para quem está no Twitter aqui, a Karina José, a Flávia Daniela, também aqui a Banda Tesouro do Céu, a Márcia Regina, o Vinícius Miranda, o André Luiz, muito obrigado aqui a Linda Matos, o Ricardo Teixeira, a Letícia Oliveira, a Nayana, Leandro Esteves, o Douglas, o Cláudio Coelho, a Luciana Costa, mais uma galera maravilhosa aqui no Twitter, fora a turma do Face, né, Marcela? Que pessoal maravilhoso, hein? Obrigado aqui a turma do Facebook aqui participando comigo aqui no Face da 93 FM. Muito obrigado aqui para a Lúcia Santana, Juarez Rocha, Douglas Rodrigues, Sheila Santos, a Diazinha Viana, Luci Borges, Edmilson Batista da Silva, o Ricardo Teixeira. Marcela, você já sabe cantar a minha música nova? Não, ainda não. Gravada pelo Ira, ainda não? Então ensaia aí. Obrigado aqui a Tatiana Peixoto, a Mônica Mota, a Letícia Monteiro, Josiele, obrigado aqui a Alessandra, Antônio, a Roseli, a Vânia, a Maria da Conceição, o Ellerson, Luiz Gustavo, a Miriam da Silva, a Karina, a Bárbara, a Isabelle, a Luiz e mais uma galera maravilhosa aqui no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Prêmios do programa. O Moacir Gomes de Campo Grande leva para casa o CD Aceita o Teu Chamado, da Bruninha Carla. A Denise Tereza de Visconde de Itaboraí leva o DVD Clipes MK Music volume 6. E no Facebook, a Alessandra Varela leva o CD Raridade, do Anderson Freire. Posso ler aqui dois e-mails, mas antes de ler, vou dizer pra você que eu não tenho condição de cantar essa canção. E você tá rouca hoje? Não, hoje todos os outros dias, né? Não, você já melhorou muito. Não, você melhorou muito. Cantar, e você só me pede coisa, não é fácil é cantar música que o William gravou, que Michele gravou, que Gisele gravou, que Thales gravou, realmente eu não vou. Quer que eu faça uma música só para você? Sentiu, Edeni? Edeni é compositora, sentiu como eu, sentiu como eu. Não é isso? Tem que ser rap pra falar, mas rap aí, então tá tranquilo. Canta, só fala. Tem um rap aí sensacional. Vem aí, hein? Como é que é o nome mesmo? Vem aí, cara. O rap, o nome do rap é Profeta do Caos. Profeta não, tá pronto, você já ouviu a letra. Aquele ali eu não. Vambora. Tem coragem? Ultimamente. Eita, vamos lá, Marcela. Leia seu e-mail. A Lorena Mirelli escreveu pra gente, diz assim: eu moro em Piabetá e já estou preparada pro debate de hoje. Ela escreveu assim que começou o debate. Ela disse assim: eu estou preparada porque eu aprendo muito com vocês. E o Marcelo Alessandre, ele disse assim: que rádio abençoada. Eu não sabia da existência dessa rádio tão abençoada.
abençoada. E graças a uma irmã que me contou, agora eu ouço sempre. E tem mais. Eu tô postando pra todo mundo, pra que todo mundo também seja abençoado. Muito obrigado, Marcelo. Deus te abençoe muito. Um grande abraço. E o nosso site é o debate93.com.br, debate93.com.br. Você pode ouvir, você pode comentar e compartilhar o nosso debate 93. O debate do dia está disponível sempre às 19 horas. O de hoje não, porque hoje a turma está de folga, mas amanhã ele estará e você vai acompanhar. E você tem 2 instrumentos de busca. Você pode fazer uma busca pelo nome do debatedor e você pode também fazer uma busca pelo assunto. E aí você vai ter a participação especialíssima dos nossos companheiros aqui participando e vai ser bom demais ter você com a gente na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Todo mundo quer ser feliz na vida sentimental, diz uma querida ouvinte, mas sei também que se a escolha for errada, há um alto preço a se pagar. Como saber quando alguém é pra casar, hein? Deus tem uma pessoa certa para cada um de nós, assim, uma espécie de alma gêmea. Para achar a pessoa certa, devo procurar ou apenas esperar que apareça? E se alguém já casou, hein? E descobriu que fez a escolha errada, o que fazer? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Orvalino, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, foi um prazer estar aqui. Quero mandar um abraço para minha querida família, Leia, Lívia, Pedro Lucas, Lavínia, a Piba Itaipu, meus amigos aqui, Marcelo e Mauro Andrade, que vieram participar do debate comigo, e a todos os radicais. Que Deus abençoe vocês. Como é que chama aquela irmã que faz o escondidinho? O escondidinho, deixa eu falar aqui. A irmã Célia. Irmã Célia. Marcela, quer o quê? Marcela tá mandando um abraço pra irmã Célia. Luciana também. Eu leio pensamentos. Luciana também, Luciana? Quantos abraços você tá mandando pra ela? Vários abraços. Vamos pelo menos uns 3 abraços, hein? Promessa. Festival Promessa aí. Próxima vez, escondidinho de bacalhau. Bacalhau, meu Deus. Tá chegando o Natal. Carne moída tá bom, rapaz. Eu tô satisfeito. Aquele franguinho escondido ali. Aquela maravilha. Não exagera, não. Irmã Célia, aquele abraço. Muito obrigado, querido pastor Manuel de Matos. Um abraço, querido. Eu que agradeço, JR, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Um beijo a todos os ouvintes, aos pastores que aqui estão, Rafael que veio dirigindo aí para mim, a minha família, minha esposa e minhas filhas, e a todo o povo da Igreja do Brasil para Cristo no Jardim Olímpico, que hoje à noite estaremos lá num grande culto, hein? Benção beijo pura. Grande a vocês. Obrigado. Edeni, obrigado. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Quero mandar alguns beijinhos rapidinhos pra Carol, a minha amiga que tá gravidinha. Quero mandar um beijo pra família Pristo de Moura. Quero mandar um beijo pra alguém que ora muito por mim, que é a irmã Maria Helena, pastor José Carlos, e quero agradecer a irmã Glória, que veio comigo, a irmã Glória. É o nome mais falado que eu uso a vida toda. Glória. É Glória Vitória. Glória. A Glória me acompanha em algumas agendas e ela tem sido uma bênção na minha vida. Isso aí, a Glória, a gente olha pra Glória assim, vê a glória de Deus. Hein? Olha aí. Deu pra entender, né? Pastor, muito obrigado, pastor Daniel. Um abraço, querido. Obrigado, JR. Um beijo à minha esposa, minhas filhas. E dizer que mais tarde, lá no Centro Evangelístico de Vista Alegre, nós vamos estar lá num grande culto de libertação e eu espero você. Deus abençoe e boa tarde. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente. É sempre bom demais ter você, a sua companhia, a sua participação aqui no nosso Debate 93. Que Deus te abençoe sempre e cada vez mais. Obrigado aqui a toda a nossa equipe, hoje um pouco diminuída aqui, mas muito bem representada pela Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos. Voltamos amanhã com a graça de Deus a partir das 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir por gentileza ao pastor Orvalino para orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje, o coração dos nossos ouvintes. Algumas pessoas têm todas as informações, só precisam de um convencimento para compreenderem de fato essa maravilha que é você ser fiel ao Senhor acima de todas as coisas e ser fiel também no dízimo e também nas ofertas. Vamos também orar pelos enfermos e enlutados, como fazemos todos os dias. Nós te louvamos, ó Deus, por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado por esse debate tão maravilhoso que participamos aqui.
Ajuda-nos a termos essa consciência de abençoarmos a tua obra e sermos abençoados a cada dia pelo Senhor. Abençoa, Deus, os enfermos, entre como Jeová Rafa, o Deus que cura. Ó Deus, cuida dos encarcerados, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Abençoe este Brasil. Tira, Deus, todo tipo de hipocrisia, todo tipo de racismo deste país, e que a tua igreja possa amar as pessoas assim como Jesus amou. Muito obrigado, a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.